Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aí aos conceitos, aos conteúdos relacionados à circunferência, então até agora o que a gente já discutiu? A gente discutiu qual o formato, como a gente faz para montar a equação de uma circunferência, a gente fez a localização dessa circunferência no plano cartesiano, a gente percebeu como determinar o centro e o raio quando ela aparece na forma reduzida, quando ela aparece na forma geral, então a gente viu tudo que envolve essa questão da equação da circunferência. Dando continuidade, agora o que a gente vai trabalhar? Isso e nas próximas aulas, a respeito de posições relativas. Então, quando a gente fala em posições relativas, para a gente ter algo relativo, a gente precisa comparar duas coisas. Então, o que será que acontece quando eu tenho um ponto e uma circunferência? Como que eu posso posicionar um ponto em relação a uma circunferência? É isso que nós vamos discutir nessa nossa aula agora. Verificar as possibilidades e como a gente pode localizar um ponto. Então, vamos ver isso. Bom, considera que eu tenho uma circunferência. Esse daqui é o centro da circunferência. Então, está lá, não importa, a gente nem precisa pensar nessa localização. E aqui eu tenho a circunferência. A gente sabe que toda e qualquer reta que eu pegar do centro até a circunferência, isso daqui é o nosso raio. Então, isso é só para a gente relembrar essa questão do conceito que a gente tem sobre a circunferência. Vamos pensar o seguinte, eu falo assim, cada um vem e marca um ponto em algum lugar aqui dessa tela. Então, qualquer um pode ir marcar um ponto. Ah, professor, eu posso marcar o ponto aqui? Posso. Vou chamar isso aqui de ponto A. Ah, professor, mas se eu quiser marcar o ponto aqui, eu posso? Posso. Vou chamar isso aqui de ponto B. Ah, professor, se eu quiser marcar o ponto aqui, ó, eu posso? Posso. Vou chamar isso aqui de ponto D. Não vou chamar de C para não confundir com o centro. Ah, professor, eu não quero, eu quero marcar o ponto exatamente aqui, ó. Vou chamar isso de ponto E. Ah, mas não é o ponto C, ele é o centro, mas alguém veio e marcou um ponto aqui. Ah, vou marcar aqui, vou marcar aqui. Então percebam que a gente pode marcar em algum lugar que a gente tenha. Eu marquei esses pontos estratégicos porque são essas as posições que a gente tem. Então vamos analisar. Por que eu falei que essas são as posições? Porque a gente pode ter um ponto exatamente sobre o centro da circunferência. Isso é uma possibilidade. A gente pode ter um ponto que a gente chama de ponto interno. Então, olha lá, eu tenho um ponto que está exatamente no centro e eu tenho um ponto que está interno, ou seja, ele está para o lado de dentro de uma circunferência. Ah, mas eu posso ter um ponto que está sobre a circunferência. Então, ele está exatamente sobre a circunferência. Lembrando que uma circunferência é aqui a união de infinitos pontos, a gente pode estar em qualquer um desses lugares aqui que a gente faz parte da circunferência. Ou a gente pode pegar esse ponto aqui e falar que eu tenho um ponto externo. Então, se a gente for pensar em termos de posição, essas são as posições que a gente pode ter. A gente pode ter um ponto que está sobre o centro, a gente pode ter um ponto interno que está para o lado de dentro, a gente pode ter um ponto que está sobre e a gente pode ter um ponto que está externo. Aí eu pergunto, tá, se eu tenho a posição, se eu tenho a localização desse ponto, como que eu sei qual desses daqui ele pode ser? Se ele está no centro, se ele é interno, se ele está externo. O que a gente faz? A gente vai comparar a distância que existe entre o ponto e o centro. Então, se eu calcular a distância que vai do centro até o ponto que me interessa, a gente pode pegar essa distância e fazer uma comparação. Comparação com o quê? Com o raio da circunferência. Vamos discutir agora ponto a ponto, item por item, de como funciona isso, tá? Bom, mas antes, a gente precisa relembrar da distância entre dois pontos. Então, isso foi uma das coisas que a gente viu lá no início de geometria analítica. Então, pensa que eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, e eu quero calcular a distância entre esses dois pontos aqui. Porque o que interessa para a gente, quando a gente falou lá na posição, não é calcular a distância e verificar o que acontece? Então, para a gente calcular a distância entre dois pontos, a distância entre o ponto A e o ponto B, nada mais é, para quem lembra disso, e considerando que o ponto A ele tem um x do ponto A e tem um y do ponto A, o ponto B ele tem um y, ele tem um x do ponto B e ele tem um y do ponto B, então a gente tem as coordenadas desse ponto. Para calcular a distância entre pontos, é claro que aqui eu já vou colocar a fórmula direto, mas essa fórmula ela vem lá
da ideia do Teorema de Pitágoras, então tanto faz daqui para lá ou de lá para cá, vai dar na mesma, porque se for positivo ou negativo, a gente vai ter que levar ao quadrado, só que se eu saio do ponto A e vou para o ponto B, eu vou sempre fazer isso. Então eu tenho lá, por exemplo, o x do A menos o x do B ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado. Fazendo isso, a gente trabalha e consegue calcular a distância entre pontos. E por que eu estou colocando isso? Porque nós vamos ter que, a partir da distância, fazer a comparação para poder verificar se esse ponto ele é interno, ele é externo, ele está sobre, ele está exatamente no centro. Então, isso que nós vamos analisar. Vamos ver, item por item, então, de como fica isso daqui. Vamos pensar que o ponto é exatamente o centro da circunferência. Então, vou marcar aqui, ó, eu tenho o centro da circunferência e vou marcar sobre ele um ponto E. Se eu falo assim para vocês, ó, o que eu posso afirmar da distância entre o centro e o ponto E? Ah, professor, como assim afirmar da distância? Se eles estão no mesmo lugar, significa que não existe distância. Exatamente. Ou seja, se a distância entre o centro e o ponto for igual a zero, significa que esse ponto ele está sobre o centro da circunferência. Ou seja, um ponto sobre o outro significa que eles são coincidentes. Pontos coincidentes, a distância entre eles é zero. Então, nós não vamos ter distância entre esses dois pontos. Tá lá. Então, essa é a primeira possibilidade que a gente tem, a distância ser zero. E como a gente trabalha sempre com distância a partir do zero, né, a distância positiva, nós não precisamos considerar valores negativos. E essa distância, quando a gente fala, uma distância é zero, então não existe a distância. Exatamente, está um sobre o outro. Essa é a ideia que a gente tem. Segunda possibilidade, a gente pode falar que o ponto é interno à circunferência, um ponto interno, um ponto que está dentro da circunferência, a questão interna em relação à circunferência. Vamos marcar esse ponto aqui. Então, vou vir aqui, vou marcar, por exemplo, um ponto F, e daí eu falo assim para vocês, como que eu sei que um ponto ele é interno? Ué, eu tenho o centro da circunferência, vamos calcular essa distância aqui, ó. Calcular a distância. Lembrando que a distância é sempre o caminho mais curto entre um e outro. Então, se eu falo assim para vocês, qual que é a distância entre o ponto F e o centro? É isso que nós vamos pensar. Bom, se a gente for analisar em termos de distância, para que o ponto seja interno, a gente sabe que ele não pode ser zero, ele vai ter que ser maior que zero, porém, ele vai ter que ser menor que o quê? Ele vai ter que ser menor que o raio. Por que ele tem que ser menor que o raio? E isso a gente já emenda no próximo slide. Se for exatamente a distância do raio, ele não está sobre a circunferência? Se um ponto está dentro, significa que a distância dele tem que ser menor que o raio. Então, quando a gente fala que um ponto ele é interno, a distância entre o ponto F e o C significa que ele precisa ser maior que zero, porque se for zero, ele está exatamente sobre o centro, e ele tem que ser menor que o raio. Então, é dessa forma que a gente determina se um ponto ele é interno. Vamos supor que o raio de uma circunferência é 8 e a gente calculou a distância, deu 6. O ponto é interno. Então, um ponto interno, a distância dele vai estar entre o raio e zero. Entre zero e o raio, sempre. Essa é a ideia da distância que a gente tem. Bom, e quando ele está sobre a circunferência? Como a gente acabou de falar, né? Que a gente automaticamente já respondeu esse. Então, pensa que eu tenho um ponto C e eu vou marcar um ponto exatamente sobre a circunferência. Sei lá, vou marcar aqui o ponto B. Eu falo assim para vocês, como que a gente faz para determinar isso? Ué, eu posso vir aqui do ponto B até o ponto C e falar assim, calcula a distância de B até C. O que a gente pode afirmar isso? Quando que o ponto está sobre a circunferência? Quando essa distância for exatamente igual ao raio. Então, percebo que se eu tenho que a distância do ponto B até o ponto C for exatamente igual ao raio, a gente fala o quê? A gente fala que esse ponto ele está sobre a circunferência. Então, nós vimos um ponto onde a distância dava zero, ele estava no centro. Um ponto onde estava entre zero e o raio era um ponto interno. O ponto que está sobre a circunferência tem que ter a medida da distância exatamente igual ao raio, porque qualquer ponto que eu pegue, nós vamos ter o raio. E, por fim, quando a gente fala a respeito de
de outro ponto, a gente pode ter o ponto externo. Então, eu tenho o centro e eu tenho um ponto aqui, ó. Vou marcar um ponto A, que nem a gente marcou lá no primeiro, que ele é externo, ele está fora. O que eu posso afirmar desse ponto aqui? Olha lá. Se eu falar assim, vamos pensar nessa distância que tem aqui. A distância do ponto A até o ponto C. Pensando e utilizando a lógica, a gente fala que todo ponto ele vai ser externo à circunferência quando a distância entre o ponto A e o centro for o quê? For maior que o raio. Então, sempre que eu tenho que a distância for maior que o raio, a gente fala que esse ponto é externo. É mais ou menos assim, tá? Um exemplo, se eu falar assim para você, ó, pega o lugar onde você está sentado aí na sua sala e anda 10 metros para qualquer posição. Professor, se eu andar 10 metros, eu vou sair daqui da sala. Exatamente isso. A gente vai se distanciar da sala. Então, essa é a classificação que a gente tem entre ponto e circunferência. São as possibilidades que a gente tem. Vamos pensar num resuminho disso para ver como ficaria. Então, pessoal, se a gente for pensar num resumo disso, vamos analisar isso que eu falei a respeito das possibilidades que a gente tem. Então, vamos pensar numa reta numerada, fica fácil da gente perceber. A gente falou que não pode ter valor negativo, então a gente começa lá do zero. A gente não sabe, todo raio ele tem que ser positivo. Então, existe um determinado ponto onde a gente tem exatamente a medida do raio. Uma reta numerada, o raio pode ser 1, pode ser 2, 3,2 e assim por diante. Então, essas são as possibilidades que a gente tem. O que significa? Que se a distância for exatamente zero, significa que o ponto está no centro da circunferência. Está lá. Se a distância for zero, o ponto está exatamente no centro da circunferência. Se a distância estiver entre zero, olha lá, e a medida do raio, se for algum ponto que está aqui, a gente pode falar que esse ponto ele é interno, está aqui. Se a distância for exatamente a medida do raio, a gente fala que esse ponto está sobre a circunferência, tá lá. E se, por fim, essa medida ela for maior que o raio, e isso qualquer valor daqui infinito agora, a gente fala que esse ponto ele é externo. Ou seja, esse resuminho aqui mostra bem isso para a gente. A gente calcula a distância entre um ponto, e o centro, e a partir dessa distância, a gente verifica o que pode acontecer. Então, se for zero, está no centro. Se for interno, está entre zero e o raio. Se for exatamente sobre a circunferência, é a medida do raio. E se for maior, ele é externo. Então, essas são as possibilidades que a gente tem. Então, esse resuminho deixa bem claro para a gente o que pode acontecer. E nada diferente disso pode acontecer. Primeiro, porque a gente não pode ter valor negativo. E segundo, que qualquer característica, qualquer ponto vai se encaixar num desses quatro aí que a gente está trabalhando. Tá bom, pessoal? Então era isso para hoje. Agradeço muito aí e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.